a Deus. Hoje a gente está no estudo da nossa aula 20 do curso de Medicina Espiritual com o título Plexo Genésico e a Zoofilia. Temos, doutora, 29 perguntas. Eu vou pedir para a nossa irmã Marcela iniciar fazendo as suas 2 perguntas. Boa noite a todos, doutora Cristina. Boa noite. Minha pergunta é: a que nível de desequilíbrio, ou distorção no caso, o ser humano pode chegar a ponto de buscar relações sexuais, no caso da zoofilia, com animais? São espíritos que têm predominância sobre a matéria, vieram de mundos inferiores, nunca passaram por colônias espirituais e conviveram com animais nesses mundos. E para eles isso era uma normalidade, entenderam? Pediram oportunidade de muitas expiações e provas, em busca de uma educação sexual melhor e continuaram com o mesmo erro. Após desencarnar, vão ter que voltar para a mesma origem, mundos inferiores, e conviver com os mesmos animais, já que eles não conseguiram abraçar essa chance. Certo. Então, no caso dessas pessoas que cometem este ato, segundo as leis espíritas, há possibilidade de uma nova encarnação para eles evoluírem? Ou vai evoluírem, ou no caso vai ser que nem o dos pedófilos? Olha, o processo de evolução se dá pelo sentimento humano, amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo prejudicando? Como é que eu posso colocar uma batina e prejudicar uma criança? Como é que eu posso celebrar uma missa e ao mesmo tempo eu prejudicar aquelas crianças que estão me auxiliando? Talvez os homens fechem os olhos para tudo isso, mas Deus não. E Ele pune severamente aquele que tem o conhecimento do seu evangelho e machuca uma criança. Esse daí será duramente punido no mundo espiritual. Certo, muito obrigada. Na sequência, nossa irmã Gevanilde, a sua pergunta de número 1, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Como os pais irresponsáveis podem educar as crianças e adolescentes na prevenção do desequilíbrio sexual de prática de zoofilia nos dias de hoje, para evitar? Olha, isso é uma das práticas que na região Nordeste, nos anos 40, 50, 70, eles achavam isso normal. Você imagina só. Então, para a gente entender o nível de espírito que nós temos, quando ele começa a se igualar aos animais. Esse nível não é bom. E as crianças do Nordeste ouviam essas práticas, cresciam e faziam também. Então, olha, a educação sexual é um respeito, não é uma prática, é um respeito. Porque se for prática, já há falta de respeito. Já que você vai praticar um ato com animal, com ser humano, sem ter sentimento nenhum pelo ser humano. Então, olha, esses espíritos irão complicar seu genésico, porque é incompatível a relação de homem com animais. E provavelmente esse plexo genésico do ser humano, ele vai adquirir doenças degenerativas nessas existências e em outras. Obrigada, doutora. Doutora, a senhora Dara Damiani, do grupo do Crato, ela está solicitando para entrar. Pode entrar. Quem entrou cedo demais fui eu. Na sequência, eu vou pedir para nossa irmã Maria de Lourdes fazer sua pergunta de número 1. Boa noite, doutora Cristina. A senhora fala que no mundo inferior existe muita malformação congênita. Sendo assim, o espírito que está sendo gerado é também da mesma categoria? Na mesma categoria. E vocês também já foram mundos inferiores. Passaram e mudaram de escala. Vocês acham que Sodoma e Gomorra era o quê? Era expiação e prova?
Não, ali habitavam espíritos de uma categoria de mundos inferiores que tinham relação com o animal, com criança, o pai tinha relação com o filho. E ali a justiça divina resolveu destruir para servir como exemplo para a humanidade. E até hoje a humanidade não absorveu aquele evento que aconteceu. Mas que numa transição pode ser que algumas cidades seja destruída, como foi Sodoma e Gomorra, para servir de lição para o mundo. João, a opção é para fazer a segunda? Mais na frente, aguarda só um pouquinho. Tá. Vou pedir para nosso irmão Livaneide suas duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. O espírito que sai do mundo inferior para o mundo de prova e expiação já superou algumas de suas más tendências ou é um teste de aperfeiçoamento para o espírito? Superou algumas más tendências, mas não quer dizer que não deixou de ser mal. Entendeu? Muitas vezes não tem conhecimento, tem vontade. E Deus, Ele dá uma oportunidade a todos aqueles que têm vontade de evoluir. Mas nunca cause prejuízo ao outro. E se você causar esse prejuízo, essa dívida volta em dobro para você. É o caso dos espíritos que recebem uma oportunidade no mundo de expiações e prova e jogam fora. Quando são poderosos, como foi Hitler, poderia fazer o bem, fez o mal. Vai ter que responder por cada morte cometida. Quem perde uma chance pode ter certeza que não recupera mais. Vai ter que voltar para o mesmo mundo que veio. Entendi, doutora. E minha outra pergunta: existe esperança para o espírito que tem essa prática do espírito sair dessa condição buscando tratamento material ou espiritual? Não fazer aos outros aquilo que não deseja que os outros vos fizessem. Se alguém foi abusado sexualmente, né, ele não tem o direito de abusar ninguém, porque ele passou por isso. E não me venham nos falar, não, porque eu passei por isso, eu fiquei traumatizado e fui também fazer com os outros. Não, isso está errado. Então você tem a tendência. Se você tem a tendência, mesmo que alguém fez ou não com você, você vai fazer com os outros. E aí é complicado. Só que na zoofilia, o que a gente percebe nela são as complicações energéticas. Olha, um animal não tem plexo genésico, não é verdade? Mas, no entanto, o que é que acontece nesse ponto de vista? Toda aquela carga energética do animal, que é para outro animal, vai para um ser racional. Piorou a situação. Bactérias e vírus ali são diferenciados, são mortais. E de repente a humanidade descobre uma superbactéria, não sabe de onde veio a superbactéria. A origem do HIV provavelmente foi por questões alimentares. Mas a partir daí também observamos animais que estavam com HIV positivo porque essas pessoas tiveram relação com esses animais. Então, olha, veja que ciclo de perturbação a gente vai encontrar nesse planeta de expiação e prova. Dr. André Luiz diz uma frase assim: o sexo é de ordem divina, quando tem amor. Quando é simplesmente por prática e compulsões, é dívida. É dívida. A justiça divina precisa de um hétero equilibrado e de uma mulher para poder trazer espíritos. Então é de ordem divina mesmo, porque é um processo reencarnatório. Os berçários reencarnatórios estão repletos de criança para nascer. Mas só vão nascer porque uma mulher e um homem resolveram se casar. Fora disso, é contrário à lei de reprodução. E se é contrário à lei de reprodução, é contrário à lei de Deus. Entendi, doutora. Obrigada. Na sequência, nossa irmã Márcia Cristina. Sua pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Doutora Cristina,
sabendo que a evolução tem que ser coletiva. A Terra está sendo prejudicada por alguns países que admitem a zoofilia. Como fica essa evolução com uma disparidade entre os países? Olha, a evolução coletiva é um conceito de mundo de regeneração. No mundo de expiações de prova, essa evolução é muito individual. Se é individual, a justiça divina vai ser seletiva, vai levar o que não presta, esse é o termo, e vai deixar o que presta. Mas em mundo de regeneração, como poderia a justiça divina separar o bem do mal, onde o mal não existe mais, pessoal? Onde a sociedade é consciente do próprio bem para fazer. Mas aqui existem países que a zoofilia é liberada. E você pode até se casar com um cachorro, pelo amor de Deus, né? Então, ora, quando você vê um país como esse, fique em alerta, porque ali vai surgir vírus e bactérias perigosíssimas. Que aqueles homens vão ter relação com esses animais, depois vai ter relação com as suas esposas. Irão transmitir esses vírus, e existem vírus ali tão mortais que ele pode devorar um ser humano em 24 horas, seus alvos. Os animais são compatíveis para com os animais, mas os homens não. Então, por isso que na evolução individual de mundo de expiação em prova, a justiça divina ela é seletiva, ela vai proteger o bem. Mas o mal não tem muita saída não, viu? A nossa irmã Dara Damiani, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite. Doutora Cristina, quais são os fatores psicológicos ou se os fatores psicológicos ou traumas podem ser motivos que contribuam para o desenvolvimento da zoofilia? Olha, eu não acredito que são fatores que a gente possa considerar psicológicos, traumáticos. Quando eu vou falar de zoofilia, pedofilia, eu digo que isso é tendência. Já está na índole do espírito. Ele já nasceu com instinto de perversidade mesmo, entendeu? Cabe a ele mudar esse destino. Mas muitos deles não querem. Existe aí o poder religioso, existe o poder financeiro que envolve tudo isso. Então, quando você vai para o financeiro e para o religioso, isso é muito grave perante Deus. Porque o objetivo de quem tem o poder econômico é de salvar almas, não é de condená-las. Quem tem o poder religioso, o objetivo é de transformar almas que estão na escuridão em luz. O objetivo não é esse. E de repente isso prejudica todo o andamento da implantação do Evangelho de Jesus, porque alguns religiosos se meteram com pedofilia. Ora, alguém vai acreditar em alguém? Alguém vai confiar em alguém? Se os homens que dizem que representam a Deus estão corrompidos, como fica uma situação como essa? A infância exige respeito e proteção. Colocar na cabeça de uma criança ideologia de gênero é um crime gravíssimo perante Deus. E essa pessoa terá que responder aqui caríssimo por isso. A justiça divina, não se preocupe, ela é justa com todos e com esses vai ser justíssima mesmo, viu? Eu posso fazer minha outra pergunta? Quais são as consequências físicas e espirituais para as pessoas que possuem o hábito da zoofilia? E se essas pessoas possuem somente os pensamentos ligados ao assunto, se isso já afeta também? Olha, no caso da zoofilia, o que a gente vai ver também são sérios problemas de pele, entendeu? E esses problemas que vão surgir nesses países, pode ter certeza que essas pessoas irão ficar de carne viva, porque não há condição nenhuma desses contatos. Nós temos já um fator agravante, que é a chuva negra cair nesse planeta. E de repente países aderem a uma situação como essa, eu acho que eles não entenderam ainda o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer é isso. Não pensem vocês que o Covid passou, certo? O Covid passou, entre aspas. O Covid está aí, mas as suas variantes ainda perigosas não chegaram ainda. E quando essas variantes chegarem com pessoas que têm relação com o animal,
Relação com criança é mais um grupo que vai embora, que não vai ficar aqui de jeito nenhum. Porque numa transição, o alvo principal são as mentes desorganizadas, viu? Não são as mentes organizadas, não. Porque se Deus levar os bons e deixar os maus para assumir o mundo, ele não vai estar fazendo nada. Ele vai ter que tirar o que é ruim e deixar o que é bom. Muito obrigada. A nossa irmã Maria José, por gentileza. Suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Doutora, por que só agora, no século XXI, esses flagelos de desequilíbrios sexuais vieram à tona? Olha, veja só, esse desequilíbrio sempre existiu, né? Mas era de uma maneira oculta. Você não tinha informação através da internet. E hoje essas pessoas perderam a vergonha. Elas se expõem. E elas acham isso normal. Então, quando João falou em Apocalipse, no número 666, ele tinha toda a razão. Era o número da besta mesmo, viu? E dos bestas, viu? Pode ter certeza. Porque é um código. Sendo um código, esse código significa o quê? Tecnologia, né? Isso é uma senha. E aí o ser humano se perdeu através dessa senha. E a partir daí você começou a ver coisas absurdas e começou a imaginar, isso existe, isso sempre existiu. Só que estava oculto e agora está escancarado, né? A minha segunda. Doutora, os espíritos que estão reencarnando neste século são espíritos de terceira ou quarta categoria? Olha, a minoria desses espíritos, podemos dizer que eles têm evolução e conhecimento. Não adianta ter só conhecimento. Tem que ter os dois conjuntos, evolução e conhecimento. Se tem evolução e conhecimento, são espíritos que não são propensos ao mal, são propensos ao bem. São espíritos que vêm fazer justiça, vêm livrar os mais fracos daqueles que os exploram. Então isso quer dizer que essa mudança ela é muito pouca. Ela acontece sem alarde nenhum. Imagine se a justiça divina manda 1 bilhão de espíritos superiores na Terra. Matariam todos eles. Porque as ideias do planeta não iriam encaixar com as ideias deles. A justiça divina não faz isso, pessoal. É como se você colocasse um copo de café e fosse derramando água cristalina sobre esse copo de café que está ali. A sujeira não vai saindo aos poucos. Quem é que vai predominar no final de tudo? É a água cristalina. Mas para essa água cristalina predominar na Terra, exige tempo, paciência e estratégia de Deus. As coisas não se transformam do dia para a noite. Se o universo não se transforma do dia para a noite, imagina as almas humanas, né? É verdade. Tá bom, doutora, obrigada. A senhora Edilane, as suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. As pessoas que estão passando por processo de se achar na condição de animal, como, por exemplo, se definindo como um cachorro, elas tendem a praticar zoofilia, pois nessa sua perturbação moral, o acasalamento é a prática entre as espécies. Essas pessoas fugiram sempre da identidade espiritual quando estavam aqui. Ao reencarnar, a gente sabia que ia continuar do mesmo jeito. Ia continuar desviando a sua identidade humana para não assumir a responsabilidade dos seus próprios erros. Quando alguém diz que é um animal, é consciência de culpa de vidas passadas, pode ter certeza, de muitos débitos adquiridos e agora não quer assumir a condição humana, quer assumir a condição irracional, de não ter compromisso nenhum. Então podemos dizer que isso é uma fuga psicológica dos problemas que essa pessoa possui. Terão que voltar para mundos inferiores, sim, é a origem desses espíritos, não é outra de jeito nenhum. Porque como é que alguém é um ser racional? A ciência prova que é um ser racional
e aquela pessoa criou uma defesa agora para não assumir os seus atos, seus erros, dizendo que é um animal? De forma nenhuma. Quando desencarnarem e pensarem que é um animal, vão ter o que aí, pessoal? A transformação perispiritual, entendeu? Para a aparência de animais. Que nesse processo reencarnatório de uma próxima existência, essas pessoas vão ter sérios problemas nos ossos, nas pernas, em tudo, pelas deformações praticadas aqui no mundo espiritual. Receberam uma chance, jogaram fora. Agora, no dia que reencarnar com cara de cavalo, não vem dizer que foi Deus não, viu? Foi você que plasmou a cara de cavalo. Entendeu? No dia que você reencarnar com cara de bode, quem for me ouvir, vou reencarnar cara de bode. Tá vendo o que Deus fez comigo? Foi não. Foi você que em vidas passadas disse que era um bode. Seu perispírito periférico plasmou isso durante 100 anos, 200 anos aqui. E quando tu fosse encarnar, tu não vai ser de uma cabra não, foi de uma mulher. Mas a cara vai ser de bode. Olha o problema. Entendi, doutora, obrigada. A minha segunda pergunta é o seguinte. Eu li uma obra espírita, não me recordo agora qual o nome, realmente tem muito tempo. E nessa obra espírita tinha uma prática sexual de uma senhora com 2 cachorros. O que a senhora pensa e a espiritualidade nos fala sobre obras que são publicadas com esse tipo de conteúdo? Primeiro, esse conteúdo não é de um espírito superior. Segundo, esse médium provavelmente ele defende essa causa. Isso está errado. Então, como é que eu vou produzir uma obra onde essa obra eu estou incentivando um ato que a justiça divina condena? Esse não é um espírito sério. Também não é um espírito brincalhão. Isso é um espírito pseudo-sábio com a tendência para o mal, para induzir a humanidade. Por isso que as obras têm que ser bem selecionadas, entendeu? Seu conteúdo, para ver se realmente tem embasamento de um espírito sério. Não procure ler tudo que as pessoas indicam, entendeu? Porque muitas vezes, hoje em dia, o livro se conhece pela capa, viu? Não é preciso nem abrir, a capa já está dizendo tudo, porque essas pessoas querem chocar a sociedade e já começa pela capa do livro, né? Muito obrigada. Como sequência, nossa irmã Dilma. Traga a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina e a todos. Eu fiquei realmente impressionada, né, com a quantidade de crime sexual que tem ocorrido aí com os animais, né? E aí busquei na internet realmente que países eram esses. Então vi que existem muitos países da Europa, e algumas leis são bem recentes. Nada disso, né, em relação à zoofilia. Poderia dizer que essa relação também conduz com o aumento das infecções sexualmente transmissíveis entre os homens? Acreditamos que sim, mas também não é só os homens. As mulheres também praticam isso na Holanda. Os homens praticam isso na Holanda. Então, a partir do momento que um país estabelece um ato como esse, eu acho que o Conselho de Infectologia desse país devia chamar o presidente para uma reunião. Porque o problema é gravíssimo, não pense, é gravíssimo. Existem bactérias em animais, se for transmitida para o homem, olha, eu vou dizer uma coisa, ele come seu cérebro. São bactérias estudadas por nós aqui, perigosíssimas. E se isso vir um estado epidêmico, acabou, aquele país ali vai ter que ser extinto para você poder controlar o processo ali numa possível pandemia. Vai ter que ser extinto aquele país. Não param para pensar com relação a isso? Será que tudo que não presta, tudo que é ilegal, deve se tornar lei? Não, pessoal. De jeito nenhum. Então, de repente, essa lei não favorece o animal, favorece ao ser humano que praticou o ato. Mas como a espiritualidade vê isso? Vê isso como uma falha jurídica gravíssima. E vamos dizer uma coisa, como é que vai ficar esse homem casado que vai ter relação com a sua mulher, essa mulher vai engravidar, e como vai ser realmente a condição imunológica desse feto? E se esse feto vir com várias doenças,
bacterianas e virais. Olha o problema sério. Quer dizer, muitos países não pensam nessas consequências, mas deveria criar leis para proteger o animal e condenar aquele infrator. Mas é o contrário, ele é o anjo, o animal foi quem seduziu ele. Obrigada. Próximo, Barbosa, as suas 2 perguntas. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, doutora Cristina. Nem pergunta, quase já foi respondida, tudo. A clamídia, uma bactéria transmitida por ato sexual desprotegido, os tratamentos caseiros no sertão incluíam para os jovens até sessões de sexo com animais como forma de descarregar a doença. Isso era uma brutalidade sem tamanho. Aí veja, a questão da ignorância, como ela é impressionante, né? É a mesma coisa que se diziam nessa área aqui do Nordeste. Olha, quando você tiver um ferimento, joga areia que cicatriza. Pelo amor de Deus. Ou então, manda o cachorro lamber a ferida. O cachorro cheio de bactéria na boca, lamber uma ferida, ele tem esse poder. Na farmácia vende língua de cachorro, a gente sabia não, para cicatrizar não. Porque se vender língua de cachorro, deixa o curativo, bota a língua dele em cima e pronto. Então, eu acredito que, pela falta de estudo, tá entendendo? Eu acho que o Nordeste teve pouca formação na área médica. Era muito difícil naquela época você encontrar um médico, né? Você encontrava mais um curandeiro do que um médico. E isso foi se alastrando de tal forma que as pessoas começaram a criar, né, os seus próprios sistemas de cura. E olha, o cachorro lambeu uma ferida. Para a ferida cicatrizar, alguém estava com doença venérea, jogar a doença no cachorro e se livrar. Muitas dessas pessoas tiveram câncer de pênis e perderam o órgão. Porque o procedimento estava totalmente errado. E até hoje na região Nordeste, olha, a estatística diz, a região Nordeste é campeã de câncer de pênis. Zoofilia aqui, viu, ainda existe muita, viu? Liga o microfone do senhor, seu Barbosa, por gentileza. Perdão. É uma tristeza muito grande ver que países tidos como de primeiro mundo têm leis que permitem ou não criminalizam a zoofilia. Isso já foi respondido também. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O país é de primeiro mundo e os espíritos é de mundo inferior, significa nada. Então, um país, para ser de primeiro mundo, os espíritos têm que ser também de primeiro mundo. Certo. Então, você pega um país da Europa, não, aqui é de primeiro mundo, né? Mas aqui a zoofilia, não, essas leis, elas não condizem. Então, ele é primeiro mundo em tecnologia e em economia, mas em moralidade, não. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. A senhora Maria Clara, a sua pergunta, por favor. Boa noite, gente. Doutora Cristina, um homem que tem instintos sexuais, isto é, sente desejos por animais, significa dizer que é a sua primeira encarnação aqui na Terra? Primeira queria ele. Pelo menos ele estava lá em mundo primitivo, caçando, mas caçando os animais para comer sua carne, não para ter relação. São espíritos que tiveram diversas reencarnações, certo? Mas que, na verdade, eles terminaram criando essa ideia de substituição sexual. Pelo ser racional, eu vou agora pelo ser irracional. E as complicações vão acontecer. Inflamações de articulações graves também provocam essas reações, está entendendo? A gente vai ver também câncer de próstata gravíssimo pelos atos praticados por esses homens. Então, um espírito superior, na verdade, no processo reencarnatório dele, ele tem todo o controle sexual da alma, está entendendo? Ele não tem nenhuma compulsão. A compulsão desses espíritos é pelo bem,
da humanidade, enquanto que aqueles vieram arriscar uma reencarnação perigosa, terminaram se complicando com os animais e com a própria saúde, né? Obrigada, doutora. Obrigado também, Maria Clara. Na sequência, nossa irmã Ana Marisa, as suas 2 perguntas. Boa noite, doutora. Doutora, quando a mulher casada com um homem que tem a prática da zoofilia, como é que ela já carrega bactéria, ela já carrega os fluidos, vai sofrer fisicamente, mas espiritualmente, como é que elas ficam? Elas têm... Você é casado com uma mulher e ele está na zoofilia, com a coleira para ele e amarra ele lá. Porque isso não é ser humano. E ela vai ser submetida a isso. Isso é muito grave. Sabe por quê? Ela vai ter câncer de útero, câncer de ovário, tá entendendo? E fatalmente ele vai ter câncer de pênis. Então essa mulher ela pode desenvolver infecções gravíssimas. Então se uma mulher vive uma condição dessa, é dizer para ele, olha, vem cá, eu vou sair de casa e fico com o dog lá, tá certo? Pode ficar também com o miau, vá-se embora com todo mundo, que eu não quero isso mais não. Porque uma pessoa trocar racionalidade pela irracionalidade, uma pessoa dessa tem sérios problemas de transtorno, viu? Precisa realmente de um tratamento sério. E olha que eu acho muito difícil a zoofilia ter cura. Porque ela é muito parecida com a psicopatia. Entendeu? Muito parecida mesmo. Doutora, mas quando as esposas não sabem a condição espiritual delas, já vão sofrer fisicamente, mas espiritualmente, elas vão ser, talvez, vão para outros mundos, elas têm a possibilidade de reencarnar na Terra, porque é uma condição que ela não sabia, assim como muitas são traídas e não sabem. Veja só, nesse caso aí ela é vítima, né? E o que acontecer com ela, ele responde. Ela é a vítima de um ato que ela não sabe, né? Então ela não participa disso. Então quer dizer que tudo que acontecer com ela, se ela perder a vida dela, é um homicídio indireto praticado por ele. Entendi. Doutora, e quando também a família não sabe, quais as consequências fluídicas para o lar e principalmente para os filhos? Corre o risco dos filhos entrarem na mesma prática pela contaminação fluídica do lar? Olha, as contaminações aí em criança pelo processo de zoofilia são infecções no plexo genésico, né? Esse pai vai pegar nessa criança. E pegando nessa criança, ele contato energético, já que o plexo da criança ali, ele não tem uma atividade de 100%, como tem no adulto, o que vai acontecer é que essa criança pode pegar infecção contínua, por causa desse ato praticado, né? Essa criança pode ter também doença de pele, ela pode ter inflamação ocular. Então, tudo isso são sintomas dentro de um lar que alguma coisa não está bem. Existe alguém muito infectado para poder transmitir tanta doença de uma só vez dentro de um ambiente, né? Tá certo, doutora. Obrigada. A nossa irmã Elizabeth, por favor. Eu fiz 2 perguntas, porém uma já foi respondida por 2 vezes aí, então não vou mais fazer ela, vou fazer só a segunda, no caso. A zoofilia é considerado como estupro animal? Mas claro que sim. O animal não foi preparado para um ser racional, de nenhuma forma. O animal não tem entendimento do que está passando. Quem tem entendimento é o ser racional. Quem está violando a lei de Deus é o ser racional, não é o ser irracional. Sendo assim, esse ser irracional vai responder por isso. Quando a gente vai estudar a promiscuidade dos romanos, os romanos praticavam zoofilia. E isso você observa pelas estátuas de Roma, as mutilações dos órgãos sexuais. A gente observa isso. Se existia essas mutilações, essas relações não eram com ser racional, eram com ser irracionais. E os romanos, na verdade, tinham uma promiscuidade enorme com relação a isso. Então, observa-se que o Império Romano caiu,
bebida, sexo e poder. Acabou-se. O Império Romano acabou-se aí. A nossa irmã Michele do Crato, as suas 2 perguntas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como o desequilíbrio energético causado pela zoofilia pode levar ao desenvolvimento de obsessões espirituais? Desenvolvimento deu para ouvir não. Como o desequilíbrio energético causado pela zoofilia pode levar ao desenvolvimento de obsessões espirituais? Pode sim, sabe por quê? Porque isso é sintonia. E as entidades que estão ali participando disso, a maioria são infectadas, deformadas, com formações animalísticas também, praticando esses atos junto com aquela pessoa. Então, olha, em atos de maldade, ninguém está sozinho. Como num ato de bondade, você está sempre acompanhada. A faixa vibratória disso é muito pesada. E quando a gente vai para as regiões de sexualidade, o que é que a gente vai encontrar nessas regiões? Nós não vamos encontrar animais não, viu? Vamos encontrar seres que tomaram a forma de animais pelos atos praticados na zoofilia, onde muitas vezes, talvez, as pessoas que for para aquele lugar pensem que aquele cachorro que está ali é um cachorro, que aquele gato é um gato. Não. Aquilo são almas humanas que se deformaram e tomaram aquelas formas. Então, o que acontece com a zoofilia? As pessoas que praticam vão para aquela região ser sugados por esses seres. A complexidade é muito grave, porque vão trazer toxinas pesadíssimas. Essas pessoas podem ter doenças que podem falecer em 24 horas, doenças de causa desconhecida. Então, a gente está diante da humanidade condenada sexualmente, né? Compreendi. Joabson, faço outra pergunta. Existe a possibilidade de recuperação e reequilíbrio espiritual para quem já praticou zoofilia? Doutora Cristina, eu estava pensando naquelas pessoas que praticaram ali na infância, onde acabava que nem tinha tanta consciência assim. Era uma prática de costume daquele período. E aí ela cresce, sai daquele meio, cresce e não tem mais a prática. Para essas pessoas, existe a possibilidade de recuperação ainda na mesma encarnação? Olha, veja só, os arquivos mentais, eles não se apagam. Eles estão sobre arquivos, né? Então vamos dizer que essa pessoa praticou esse ato na infância, mas com 60 anos de idade, essa memória ela volta a desabrochar. Ele faz de novo. Porque ali está agora a fragilidade da idade e o arquivo mental do ato que ele praticou. Então, para a gente entender, ele vai passar por fases emocionais tão perturbadas que, de repente, ele pode cair na mesma situação com determinada idade já mais avançadas, onde a gente observa muitas vezes homens de 60, 70 anos que a esposa nem pensava, mas estava tendo relação com o animal dentro de casa. Então, veja, os arquivos mentais, eles são muito complicados. O ser humano, quando tem que esquecer e melhorar de uma coisa, esqueça. Mas não fique feito uma gangorra para cima e para baixo, não. Porque se ficar, esses arquivos explodem e você volta a praticar o mesmo ato. Obrigada, doutora. Obrigado também. Na sequência, a nossa irmã Giovanilda, sua pergunta número 2. Doutora Cristina, o desequilíbrio sexual de prática de zoofilia é ativado no espírito por distúrbios mentais e erros dessas práticas em vidas passadas? Como esse distúrbio se inicia no espírito? Olha, eu vou dizer uma coisa. Predominância da matéria sobre o espírito. Cada vez que o espírito é mais materializado na sua reencarnação, maiores tendências ele vai ter.
Predominância do espírito sobre a matéria significa que ele controla tudo. Está entendendo? Sensações, percepções, desejo, de ódio, de rancor, sexual, ele anula tudo. Já o outro é diferente. A matéria predomina sobre ele. Quando vem a vontade, ele não consegue predominar. Por quê? Mexe com todos os hormônios. Está entendendo? Os hormônios dominam ele. Ao dominar ele, ele aceita toda a sugestão que ele está mandando para o corpo responde negativamente. Então, de quem é a responsabilidade é do ser pensante. Então, por isso que a importância da evolução espiritual. Cada vez que você evolui numa reencarnação, menos matéria, mais fluido e mais evolução. Obrigada, doutora. Na sequência, nossa irmã Joana, as suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, esses espíritos da primeira e segunda categorias que a senhora citou, né, no vídeo, eles ficarão na eternidade nos mundos inferiores? Não, vieram de lá, mas terão que voltar para lá. Mas para mundos inferiores não é um castigo, a permanência deles é eterna ali. Eles vão ter que provar agora que melhoraram, né? Para mudar de categoria. Caso contrário, as oportunidades em mundo de expiação e prova ficam muito distante deles. Porque a justiça divina já arriscou uma vez e não pode arriscar a segunda vez. Então, cabe a esses espíritos agora fazer a parte deles. Porque eu digo a vocês, o que eu estou vendo aqui na Terra são as últimas reencarnações deles. Você vai ver muito sexo, muita violência e muita briga pelo poder. Porque eles sabem que não vão voltar mais. Então vão arriscar tudo para deixar o seu rastro de destruição. Mas retornar não irão. As ideias de 2050 são ideias de espíritos que vieram para organizar o planeta. As ideias que vocês estão vendo aí, a maioria desses espíritos ainda nasceram em 1950, nasceram em 1960. As ideias deles ainda são ideias de mundos inferiores na administração política, viu? E social. As ideias deles é enquadrada nisso. Aí quando você vai olhar a idade desses espíritos e vai olhar o ano que ele nasceu, a gente observa muito que vieram de mundos inferiores para mundo de expiação. A gente vai pela 1945, 1950. Alguns conseguiram melhorar, mas os que têm sede de poder e libertinagem, isso tudo foi trazido de mundos inferiores. Certo. A outra pergunta, né? No planeta de regeneração, né? Num planeta que está se regenerando, como fica aqueles como uma criança que nasce com um vírus, né? Trazido por um comportamento impróprio dos pais? Como é que fica essas crianças que já nascem com esse vírus? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os que nascerem com um problema, tecnologia e a tecnologia da medicina avançada no futuro vai resolver todos esses problemas. Então, no futuro, uma criança nasceu cega, ela vai enxergar, entendeu? Pelo avanço tecnológico. Uma criança nasceu sem andar, ela vai andar, pessoal. Já existem roupas adequadas para isso. Então, isso quer dizer que esses espíritos, eles vieram com expiação e um acompanhamento para a sua melhora moral, né? É a chance deles. Se por acaso eles não melhorar dentro dessas condições que a medicina dos homens deram a ele, aí é complicado. Perder a vaga de expiação e prova. Volta para mundos inferiores. Certo, obrigada. Em sequência, a senhora Elcimara. Boa noite, doutora. A minha primeira pergunta, a senhora já respondeu ela. Seria sobre o plexo genésico feminino, né? Como é que essa
a mulher compartilha dessas mesmas bactérias que o homem quando pratica, né, a zoofilia, e vai ter relações com a sua mulher. E a senhora respondeu que essa mulher, tudo o que acontecer com ela, ela é vítima. É isso que eu compreendi? É isso mesmo. Ela é vítima de um absurdo, de um transtorno, que a pessoa vai ter que responder o que aconteceu com ela, né? Porque eu vi um caso aqui no Maria Cláudia, 17 anos atrás, de um homem de 65 anos que botou HIV na mulher dele. Isso é muito sério. E olha que a mulher, coitada, foi uma mulher que viveu uma vida de honestidade. E o que ela fez quando pegou no exame, me mostrou e disse: olha, doutora, tá aqui o exame, só mandei ela arrumar a mala dele para ele ir embora, eu não quero ir mais não. Porque o prejuízo que ele me deu é uma senhora idosa, eu estou com AIDS. Então veja, uma criatura dessa, isso para a justiça divina é um crime indireto. Ele é responsável pela morte da esposa. Ele vai ter que responder por isso. Entendi. A minha segunda pergunta, doutora, eu fui pesquisar a partir da aula da senhora, diante da dúvida que eu fiquei, que algumas doenças que surgem aqui na Terra, que são consideradas raríssimas pela ciência, ela tem alguma relação com os excessos relacionados ao plexo genético? Acreditamos que sim. Você imagina bilhões e trilhões de bactérias e vírus e fungos num carnaval, né? É o que você vai encontrar ali. Porque ali tem zoofilia, pedofilia, ali vem todas as regiões inferiores para aquele local de evocação, porque o carnaval é uma evocação do mal. Sendo uma evocação do mal, então o que a gente teme no futuro é que o vírus do Covid, ele ganha uma potencialidade e ele cria uma variante que vai matar milhões de pessoas. Principalmente aqui no Brasil, onde as vibrações de fevereiro, por causa do carnaval, é muito baixa. E o que o vírus mais quer são vibrações baixas para aumentar sua potencialidade eletromagnética negativa. Por isso que é muito sério. Então, essa pergunta foi a partir de uma corrente que eu vi nas redes sociais, uma mãe pedindo ajuda para comprar um remédio muito caro. O remédio custa $1 milhão, assim, não é coisa barata, de uma criança que nasceu com tumores na próstata. Ela não tem nem 1 ano de idade e todo o aparelho reprodutor dela é cheio de tumores. Aí eu fiquei pensando que talvez, né, queria tirar essa dúvida com a senhora, se realmente teria relação, né, com esses excessos dos plexo, tanto masculino como feminino, né, o aparelho reprodutor aqui na Terra. E aí, uma criança, quando nasce com má formação congênita, é muito complicado. Foi alguns abusos cometidos sexualmente. E esses abusos, pode ter certeza, nessa área genésica, ela explode antes da puberdade. Porque o plexo genésico, ele é independente dos outros. Sendo independente, você violou aquelas energias, rapidamente você vai obter uma resposta negativa, ou nessa ou na próxima existência. Tá certo, doutora, muito obrigada. A senhora Maria de Lourdes, a sua pergunta de número 2. Então, doutora, a minha pergunta a senhora respondeu, que foi com relação a uma pessoa de 70 anos de idade já, e desencarnou no ato da zoofilia. E a senhora respondeu que pode ser um arquivo de infância, porque até então a pessoa aparentava ser uma pessoa do bem, praticava o bem. Aí eu vou refazer a pergunta o seguinte: se ele passou 70 anos praticando o bem e veio esse arquivo de infância e ele cometeu e faleceu na hora, tudo que ele fez até esses 70 anos não vai contar para defesa dele, assim dizendo?
Não, veja só. Olha, o bem feito de coração é o bem que você constrói luz dentro de você. O bem feito por aparência é diferente. Você está fazendo para esconder alguma coisa. Esse daí, para a justiça divina, não tem validade nenhuma. Porque você está se escondendo através de um bem que não existe. Apenas você está fazendo para mostrar à sociedade que você é uma pessoa boa e, na verdade, você não é. Então, se uma pessoa fazer isso com um animal, ele era uma pessoa boa? Não era. Então, aparentemente, ele jogava isso na sociedade. E depois a sociedade foi surpresa quando disse que ele morreu com a zoofilia. Veja só. Então, o que a justiça divina vai observar aí é que tudo aquilo que ele fazia era artificial, não vinha de dentro. Vinha simplesmente para mostrar um erro gravíssimo que ele tinha e que todo mundo não sabia, né? E terminou todo mundo sabendo. Obrigada, doutora. Doutora, a gente chegou na nossa última pergunta, que foi da senhora Maria da Paz. Ela não está participando, mas eu vou fazer se a senhora autorizar a pergunta dela. Pode fazer. Boa noite, doutora Cristina. Como se processa o tratamento espiritual dos desencarnados que usaram práticas de zoofilia? Depende, né? Porque muitos deles não querem ficar internados, não. São espíritos rebeldes, incompreensíveis, que preferem estar no meio da rua, talvez procurando os mesmos atos, mas o plexo dele não funciona mais como antes, entendeu? E vão ficar, infelizmente, dependendo deles, da boa vontade deles, para o internamento. Os hospitais espirituais na Terra acolhem a quem está arrependido do que fez para uma nova transformação. Mas para quem não quer, quantas vezes eu não digo aos alcoólatras, olha, você não quer sair dessa vida, você sabe que você já morreu. Se eu já morri, eu vou continuar nessa vida, não quero sair mais não. A gente vai embora, não se pode fazer nada. Mas ele não sabe as consequências dele aqui na atmosfera fluídica dentro de uma reencarnação compulsória. Ele não vai nascer bem, ele nunca vai ter saúde. Então a oportunidade de regeneração está dentro do internamento para melhora moral, espiritual, para uma transferência, para um lugar melhor. Isso depende deles, mas eles não querem, para a gente entender a bondade de Deus, né? Pronto, doutora, essa foi a nossa última pergunta. A palavra está com a senhora para fazer as considerações e eu peço que depois a senhora faça a nossa prece. Obrigado a todos pelas sábias perguntas. Dentro daquilo que nós podemos ajudar a humanidade, a gente responde para servir, para quem ouvir essa palestra, né, entender a responsabilidade que é a volta para o mundo espiritual. Por isso que muita gente tem medo de morrer. Não é pela morte, não, é pela consciência. Por isso que muita gente tem medo de morrer. Eu tenho morro de medo de morrer. Você não tem medo de morrer, você tem medo de responder pelos erros que você cometeu. O medo da morte não existe. Existe o medo dos atos praticados ocultamente, onde muitas vezes a sociedade não viu, mas você fez. E que agora a morte vai revelar quem é quem aqui do outro lado. Aí por isso vem o temor da volta, né? E o temor da volta é o acerto de conta, né? Pega a caneta, pega a caderneta e vamos somar, né? O que é de bom e de ruim. Muita paz para todos. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, que os médicos espirituais que atendem Petrolina, que todos eles, Senhor, vão aos lares dos nossos irmãos, auxiliando a todos, dando a cada um, Senhor, a paz interior que todos os trabalhadores precisam e seus familiares. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Obrigado a todos. Boa noite.